para essa cidade. E que a sua geração é capaz de fazer isso porque você está vivo. Você crê nisso? Aleluia! Isso é muito importante. Nós estamos no tema transformados para... Transformar. Eu acho que eu não sou muito bom nesse negócio de repetir. O povo nunca pega na primeira. Eu vou parar com esse negócio. A gente vai pegando pro tempo. Romanos 12, versículo 1 e 2, eu quero trazer um tema para você, que é o tema mentalidade. Repete comigo, mentalidade. Juro que eu não sou muito chato, não vou ficar mandando você repetir nada toda hora, nem olhar para o irmãozinho do lado. Eu já senti que rolou um certo frio na barriga aqui nessa região. Não precisa ficar olhando para o lado toda hora para repetir nada. Eu não vou pedir para você fazer isso. Ok? Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia, ou pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu comentei com os irmãos que é uma tremenda prova quando você vem no domingo sabendo que o pastor Orestes pregou na sexta. Podia inverter o negócio, né? Mas só me avisaram aqui que ele veio na sexta, não dá para correr mais. Mas tudo bem. Quando a gente fala de transformados, e é o tema do vosso congresso, a gente está dizendo de algo que já aconteceu. Uma transformação que já houve. Logo você entende que se vai transformar alguém, você já passou por uma transformação. Ok? Mas essa transformação, ela passa por um processo. E eu quero falar sobre o processo dessa transformação com você, que começa na nossa mente. Eu quero falar com você a história de um rapaz que você não deve conhecer muito, chamado Davi. Eu tenho certeza que a Record mostrou para o pessoal que não conhecia há um tempo atrás a história desse rapaz e falar um pouco sobre o processo da nossa mente, sobre a transformação que Paulo está falando do culto racional, de você transformar a tua mente através daquilo que Deus te deu. Porque se tem uma coisa difícil, não é você tirar um escravo de dentro de uma cela. A grande dificuldade é você tirar a cela de dentro do escravo. Você conseguiu, Moisés, por exemplo, conseguiu tirar o povo da geografia do Egito. Mas tirar o Egito de dentro do povo não é uma coisa muito rápida. Você conseguir tirar o povo da Babilônia, depois de 70 anos de cativeiro, foi conseguido. Os profetas e os sacerdotes levaram de volta o povo. Mas tirar a Babilônia de dentro do povo, isso demorou gerações. A nossa grande dificuldade em relação a nós mesmos, não é Cristo vir libertar a gente, não. Porque no momento em que você opta por Cristo, Ele vem e liberta você. A grande dificuldade é você se libertar de você mesmo. É você se libertar do teu passado, se libertar daquilo que prendia a tua mente. Mas eu quero falar com você de um cara. Esse cara era bom. Era chamado Davi. Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza. O livro de 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler só 2 textos com você e você vai entender o porquê da leitura. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz um dia eu chego lá. Agora é importante. Versículo 28 diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Agora você vai ler comigo, versículo 34. A partir do 34. Está acompanhando comigo? Não fala assim, presbítero, é bebê. Fala Deus. 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do teu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso.
Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos dos filisteus. Então disse a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Por gentileza, fecha os teus olhos por um instante. Senhor Deus, eis aqui os teus filhos, eis aqui a tua palavra. Ela que nos liberta, nos consola, nos conforta, nos direciona. Fala conosco nessa noite. Que através da minha boca possa sair a tua palavra. E que os teus filhos possam ser edificados nessa noite. Eu oro assim, em nome do teu filho Jesus. Amém. A história de Davi é bem conhecida. Eu falei de um episódio que você conhece muito bem, que é Davi e Golias, né? Um cara mais ou menos do meu tamanho, o outro, né? Igual aquele rapaz que está lá atrás, grandinho. Golias. Eu li com você antes um diálogo de Eliabe. E você vai entender um pouquinho porque Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Se você lembra bem, alguns capítulos atrás, você vai ver o profeta Samuel recebeu uma ordem de Deus e falou o seguinte: o Samuel, o negócio é o seguinte, Saul me estressou, Saul fez um monte de besteira, ele não é mais o rei, eu estou tirando a unção dele, e eu já levantei o rei segundo meu coração. Tu vai na casa de Jessé e você vai achar lá o rei que eu vou ungir. Quando Samuel chegou, o único cara que ele achou que podia ser rei era Eliabe. Porque Eliabe, ele era o irmão mais velho, ele fazia parte do exército de Saul. Ele tinha uma posição de honra dentro da casa dele, dentro do povo. E o cara era pitoso, ele era bonito que nem eu. Ninguém concordou, mas glória a Deus assim mesmo. Eliabe era um cara que tinha uma posição diferente diante do povo. A mesma coisa pensou Samuel. Deus falou: olha, preste atenção, eu não olho como você vê, ô bonito. Eu enxergo o coração dos homens. Eliabe foi reprovado. Isso foi antes do texto que eu li com você. Mas de repente, quando Davi já tinha sido ungido, Davi já tinha recebido óleo sobre a cabeça. E o texto dos capítulos anteriores fala que assim que Samuel ungiu ele com chifre e com óleo, o Espírito do Senhor tomou Davi. O texto vai relatar que houve uma guerra, que você conhece bem. O povo filisteu se levantou contra o povo de Israel. E Davi foi incumbido de levar comida para os seus irmãos na guerra. Só tem uma coisa. Eu quero falar da mente de alguém que não era nada, mas tinha uma promessa. Você sabia que independente do teu estado geográfico, onde você mora, independente da tua situação financeira, independente do que as pessoas dizem de você, Deus tem um pensamento e uma promessa a teu respeito? Aleluia! Glória a Deus! Você sabia que você não depende da tua geografia para chegar até onde Deus quer te colocar como propósito nessa terra? Amém, Jesus! Você sabia que Deus não precisa do teu histórico para te levantar como um grande líder dentro da tua igreja? Amém, para ajudar a servir a tua liderança, servir o corpo? Deus não precisa. Davi, ele era um cara que chegou diante de Saul, e eu estou falando do segundo texto que eu li com você, e ele contou um pouquinho dos bastidores da vida dele. Porque se tem uma coisa que trata bem uma mente liberta, é bastidor. Não é palco. Não é onde as pessoas estão vendo você, não é onde você está sendo honrado. Onde Deus começa a libertar a nossa mente, é lá no teu quarto de oração. É lá onde Deus está colocando coisas para você resolver, mas ninguém está vendo. Teu presbítero não está lá para bater palma para você e falar: isso aí, continua nisso. O Fernandinho não está lá para cantar vai chover, fica tranquilo. Ninguém está te vendo. E são as maiores provas que a gente passa da libertação de quem a gente era. Tu quer ver uma coisa? Quando você conta para alguém que você perdeu o emprego, você sempre encontra alguém para lá e fala: ô rapaz, poxa, vai dar tudo certo. Agora conta que você conseguiu um emprego melhor. Fala: você? Mas como é que tu conseguiu isso? Você não tem capacitação para isso? Falaram uma frase uma vez bem interessante, eu fiquei reflexivo em relação a essa frase. A frase diz o seguinte: existem pessoas que até querem viver bem, mas nunca melhor do que elas.
As pessoas elas têm uma capacidade de não conseguir visualizar as pessoas maiores do que você. Ou que as pessoas cresçam além do que você acha que elas podem crescer. Tem pessoas que te julgam pelo teu passado. Ou que veem quem você era no passado e falam assim, mas como pode Deus fazer o que faz na tua vida se você era quem era? Como é que pode você prosperar do jeito que você prospera se você era um infiel? Como é que pode você ser quem você é se você não era ninguém? Mas ninguém conhece os teus bastidores. Davi, ele estava contando para Saul o que ele era nos bastidores. Quando Davi chega para dar comida para os irmãos, e ele começa a perguntar o que estava acontecendo, Davi ele tinha recebido uma promessa, mas ele ainda era um servo. Veja bem, quando Samuel chegou na casa de Davi, ele não era considerado filho. Existiam os filhos que foram chamados à mesa, e existia um filho que era o filho que trabalhava como servo. Ele não tinha que vir para a mesa. Ele era só o filho que cuidava das ovelhas. Depois que ele recebeu aquela promessa, o que aconteceu? Ele passou a ser chamado para a mesa? Não. Ele passou a ser honrado dentro de casa? Não. Ele continuou cuidando das ovelhas. Muitas das vezes, eu e você não conseguimos entender porque, apesar das promessas, continuamos pagando preço. Porque, apesar das promessas, nós continuamos não vendo a honra que nos foi prometida. Porque, apesar das promessas, nós não conseguimos ver a vitória que tanto dizem pra gente que a gente vai ter. Porque existe uma coisa chamada processo. A nossa mente precisa ser liberta para que nós possamos ter uma visão de um liberto. Davi, ele era preso na sua geografia, mas ele não era preso na sua mente. Veja bem que ele era tratado como servo, ele era tratado como menor da sua casa, mas quando ele chega e começa a perguntar o que estava acontecendo, o irmão mais velho dele, por um pouquinho de recalque, um pouquinho de inveja, fala assim, o que você está fazendo aqui, cara? Você deixou tuas ovelhinhas com quem? É como se alguém chegasse para você e falasse, você quer crescer por quê? Hã? Volta para a tua mediocridade, rapaz. Volta a fazer o que você estava fazendo. Não é crescer nada. Ser homem de Deus nada. Ser pregador nada. Ser ministro nada. Ser cantor de evangelho nada. Esse negócio para lá, rapaz. Volta a sentar no banquinho e não fazer nada. Era o que Eliabe estava falando para Davi. Só quem tem uma mente liberta sabe quem ouve. Cuidado com quem você ouve. As vozes são capazes de matar sonhos. O texto que eu li com você primeiro vai dizer que Davi se virou, deixou o irmão falando sozinho e perguntou para o outro a mesma coisa, que Davi era meio abusado. Davi era meio marrentinho, que nem o Joaninha, assim. Deu muita ideia para quem estava falando que ele ia chegar, não. Ele deixou o irmão dele de lado, porque a mente dele não viu o que o irmão via. Enquanto o irmão dele estava vendo aquele garotinho que estava no pasto cuidando de ovelha, ele estava olhando para a promessa do trono que tinham feito para ele. O grande segredo da vida não é a forma que as pessoas estão vendo você, é a forma que você encara a promessa que Deus te fez. Ninguém é mais capaz de acreditar na promessa que Deus fez para você do que você mesmo. A única diferença entre Davi e Eliabe era a disposição do coração. Davi se virou e foi perguntar para quem não julgava. Porque o julgamento de Eliabe ele já conhecia. Mas se ele fosse falar no que Eliabe falava, ele ia continuar sendo aquele menino que cuidava de ovelha. Não menospreze as pequenas coisas que você faz na igreja. Não menospreze as pequenas coisas que você faz no reino. Bem falou um amigo presbítero aqui sobre o líder de evangelismo, ministrando sozinho, só ele e a esposa. Não menospreze as pequenas coisas. Um grande líder, e líder da maior igreja da Coreia do Sul, Paul Yang-Shu, de uma igreja de mais de 1 milhão de pessoas, foi ganho para Cristo por uma criança. E todos os dias chegava para ele e falava assim, Jesus ama a tua vida. E nunca ouviu. Até que chegou um dia que aquele velhinho marrento
japonês marrento deve ser engraçado, né? Já não é grande, mas tudo bem. Um dia, ele precisou de uma palavra. E aquela menininha insistente chegou no mesmo dia e falou: Jesus ama a tua vida. E ela ganhou ele para Cristo. Eu não sei quem é a menina. E ela não é muito famosa. Eu nunca vi ninguém pregando sobre a menina. Mas o rapazinho que ela ganhou, chamado Poyo Bichu, ganhou mais de 1 milhão de pessoas em um país. Não menospreze as pequenas coisas. O teu chamado é capaz de ganhar alguém que vai mudar a história dessa nação. E você às vezes não vai nem saber, porque o teu chamado não é para você, é para a sociedade que Deus te colocou. Veja que Golias, ele não serviu simplesmente para elevar Davi, ele serviu para libertar Israel. O problema do processo é você entender que as coisas precisam demorar para você, porque Deus não quer só abençoar você, Ele quer abençoar todo mundo que te cerca. Ele quer usar você para abençoar a tua geração. Ele quer usar a tua história para abençoar a vida de pessoas. Por isso Ele precisa que a sua mente seja livre. Davi, quando ele chega para Saul, Saul faz mais ou menos a mesma coisa que o irmão de Davi fez. Ele falou: olha, muito legal que você toca umas harpas aí, você, né, faz um somzinho legal, tem uma vozinha maneira, você é bonitinha, serve até para ficar ali no tempo, mas lutar não dá para você não, Davi, porque você é pequeno, você é franzino. Esse cara que está aí, esse tal de Golias, ele é um herói de guerra, esse cara está experimentado, ele luta desde que ele era novinho, não vai dar para você. Eu imagino a marra de um menino de aproximadamente 16, 17 anos, pequeno, eu não posso falar muito de tamanho, mas ele era pequeno, está no texto, juro que não é heresia. Estava lá Davi pequenininho, chegando para Saul e falando assim: eu acho que você não está entendendo. Ele estava falando para Saul uma coisa que ele já sabia. Saul podia ver ele como pequeno, ele se via como um rei. Davi sabia quem ele era. Quando Davi se apresenta para Saul, ele começa a falar da vida dele. Eu tenho uma pergunta para você. Se a maior oportunidade da tua vida se apresentasse para você agora, quais seriam os bastidores que você teria para apresentar para o teu futuro? Davi tinha bastidores para mostrar para Saul. Ele falou: não, só acho que você não está entendendo. Eu vou te dizer, você é Saul, né? Você é rei, mas eu vou te contar quem eu sou. E quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, veio um leão e veio um urso, e eu salvei as ovelhas, porque eu sou corajoso, eu sou forte. Eu fui, salvei, cumpri minha missão, e nenhuma daquelas ovelhas se perdeu. Ele está falando para Saul: olha, você pode estar vendo o meu tamanho, mas você não conhece a minha história. Você pode até estar vendo a minha limitação, mas você não sabe o tamanho da minha força. Você pode até estar vendo para a aparência, mas você não sabe qual é o meu propósito. O teu segredo não está no teu estereótipo, o teu segredo está na tua história. O grande segredo da mente de um liberto está no seu passado. Você não vai ver na história de ninguém que venceu nessa terra uma história sem calo, uma história sem derrota, uma história sem humilhação, uma história sem processo. Porque quem chega num local sem história não tem legitimidade. Qual era a grande história que Saul tinha para contar? A não ser que ele foi buscar a ovelha do pai. Um dia Saul foi benção. Saul tinha história, que ele foi cuidar de uma ovelha. E até então, ele foi aprovado pela sua disposição. Mas quem era Saul? Ninguém. Davi nos ensina uma coisa: você quer ter uma mente de liberto? Faça o processo de Romanos 12. É o tema da conversa. Ele fala um imperativo para você: transformai-vos. O texto podia dizer assim: Deus transformará a tua mente. Deus tem poder para isso ou não tem? É suposto. Mas ele não diz que Deus vai fazer. Ele fala o seguinte: transformai-vos. Ou seja, o trabalho é meu e seu. Como? Pela renovação da vossa mente. Esse
tema ele é trabalhado desde o Éden. Quando Deus fez Adão e Eva e eles estavam no jardim do Éden, o que a serpente fez para prender a nossa geração até hoje não foi vender alguma coisa melhor do que ela tinha. Não. Foi trabalhar na mente dela. Se você for em Gênesis 3, você vai observar a maior jogada logística da história. A serpente conversando com Eva. A serpente não chegou e falou assim, ó, isso aí que Deus falou está errado. Não. Ela chegou e falou assim, por que Deus falou com vocês? Ele disse que você podia comer de todo fruto? Ela fez uma pergunta. E quando Eva vai responder, ela demonstra o desejo que ela tinha de comer o que não podia. Ela fala assim, não, olha só, a gente não pode comer do fruto da árvore do conhecimento e nem tocar. Tem uma pequena coisa aí. Deus nunca disse que eles não poderiam tocar. Por que ela acrescentou uma coisa naquele mandamento? Porque no fundo, ela não entendia por que ela não podia comer. Então ela ficava longe, para não tocar. Porque ela nunca entendeu qual era o mandamento de Deus em ter limite. E como ela não entendeu, como a mente dela não conseguiu entender o propósito de Deus, a mente dela ficou cativa de uma ideia que ela considerava melhor: comer do fruto. É em Gênesis 3. E ela olhou para a árvore e viu que a árvore era agradável para se comer. Então ela tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu esposo. Todo o processo de derrota na nossa vida começa na nossa mente. Todo o processo. E Davi ele nos ensina algumas coisas que a gente aprendeu em Romanos. Como que aquilo que a gente ouve, ou quem a gente ouve, determina como você alimenta a sua mente. Como você alimenta a sua mente? Através do que você decide ouvir. Quem é que você ouve? Aqueles que limitam você ou aqueles que lembram quem você é? Você não vai ver em nenhum momento Davi ouvindo quem lembrava ele do passado. Você já percebeu que tem pessoas que ficam dentro da igreja 10 anos, 12 anos, 13 anos, e você vai conversar com ela, ela tem os mesmos problemas de 13 anos atrás. Você conversa com alguém há 7 anos, você fala assim, por que você não rompe? Eu falo porque eu fui muito ferido. Alguém falou uma palavra para mim, dentro da igreja. Eu era um cara que eu sonhava tanto, mas me falaram aquela palavra, entrou no meu coração, eu nunca mais consegui romper. Só, rapaz, que história triste. Quando que aconteceu isso? Semana passada, mês passado, faz 7 anos. Eu falo, Jesus, será que em 7 anos você não conseguiu ver em 66 livros a libertação do Cordeiro? Quantas pessoas convivem com você e elas têm a mesma história para contar para você todos os dias, porque a mente dela está travada no passado? Davi ensina uma coisa: Deus ele até entende o teu passado, mas ele jamais vai respeitar o teu passado a ponto de atrasar o teu futuro, porque Deus nunca precisa do teu histórico, ele só precisa do propósito. Davi, ele olhava para o trono e lembrava de quem ele era, mesmo ele não estando no trono. O nosso problema é olhar para a nossa promessa e não conseguir crer porque a gente não chegou. Você não precisa crer só quando você chegar. A promessa já é sua. Deus já te prometeu. Deus já te deu o propósito. Deus já te deu o sonho. Não precisa se realizar para você crer. Você precisa crer para se realizar. Davi nos ensina que esse processo é natural. Ele tem que começar em mim e em você. Nós precisamos começar a nos alimentar daquilo que nos lembra o nosso propósito. Veja que quando Davi chega diante de Saul, em nenhum momento ele fala de um passado triste. Em nenhum momento ele chega e fala assim: olha, meu pai não estava nem aí para mim. De melhores presentes, conjecturando contigo, de melhores presentes ficou com meu irmão. Olha, não me chama, não me dá um lugar de honra na mesa. Não. Davi ele chega diante de Saul e fala daquilo que o promoveu para estar ali.
Se você está aqui hoje, sentado onde você está, do jeito que você está, é porque o teu passado te credenciou para você estar aqui. E você sobreviveu ao teu passado. Se tem uma coisa que um preso não consegue entender, é que por mais que você tenha sofrido no passado, ele é incapaz de tocar no teu futuro. O teu futuro está intacto. Não parou para pensar nisso? Não importa o quanto você sofreu, o teu futuro e o futuro do Bill Gates, que hoje é o homem mais rico do mundo, está intacto. Ninguém é capaz de tocar no teu futuro, porque o teu futuro está guardado nas mãos daquele que te chamou, está guardado nas mãos daquele que te projecionou, que te deu um sonho. Será que você não consegue ver que você consegue sonhar, mesmo onde ninguém sonha? Que no meio do caos, no meio da crise, Deus faz nascer flores. Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Esse cara louco, chamado Jeremias, ele está fazendo um livro de lamentações. Ele está lamentando, porque ele viu a cidade dele ser destruída. Ele viu o povo dele ser levado para a Babilônia. Ele está triste, está amargurado. Então ele faz um livro de lamentações. Está até na tua Bíblia, viu? Lamentações de Jeremias. Por isso que quando for mandar versículo para alguém, você quer apoiar, quer dar, um ânimo na pessoa, não vai muito por ali não. Porque tem os textos ali que vai ser prova para o irmão. Não uma palavra de bênção, mas é uma outra história para todo dia. Ele fala em Lamentações 3:21 o seguinte: eu procuro trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. A palavra da nossa nação, e que as pessoas se esqueceram, é esperança. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu vivo hoje, mas creio no amanhã. Eu sofro hoje, mas creio no amanhã. Eu posso estar perdendo hoje, mas eu creio no amanhã. Eu posso estar derrotado hoje, mas eu visiono amanhã. Ninguém pode te parar no hoje quando os teus olhos estão no amanhã. Deus sempre tem um amanhã para a sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não existe sofrimento eterno na Bíblia. Por que tem crente que acha que a Madre Teresa de Calcutá é eterna? Vai sofrer até morrer. Não é assim, irmão. Tem libertação que é Deus que faz. Mas tem libertação que eu e você temos que passar a transicionar nossa mente. É disso que Paulo estava falando. E você precisa se ajudar. Você precisa crer naquilo que Deus fala. Você precisa crer naquilo que Deus fez na tua vida. Eu já falei um pouco, na última vez que eu vim aqui, sobre quem eu era em relação à minha história. Mas se eu não acreditasse no que Deus me falou há 13 anos atrás, eu não tinha saído nem da cidade que eu morava. Irmão, eu tenho 2 programas na internet hoje. Programas referente à pregação. Eu tenho um grupo no WhatsApp com jovens do Brasil inteiro. Um grupo de oração. Estava falando de oração, estava lembrando. Um relógio de oração com jovens do Brasil todo. Eu coordeno uma oração de jovens de uma igreja com mais de 200 jovens. Eu tenho mais de, aproximadamente hoje, 150 sermões pregados e registrados. Eu me formei em teologia aos 18 anos. Eu tenho 25. Eu sou o bacharel brasileiro mais novo formado nessa nação. Mas eu sou o mesmo homem que, quando estava no segundo ano de ensino médio, um professor disse para mim que o meu futuro seria tirar a terra do Rio. Porque eu tinha dificuldade em aprender matemática. Porque negócio não veio de Deus. Os engenheiros não entendem, é um negócio que não é. Mas alguém deu uma palavra para mim, quando eu tinha 15 anos de idade. Você já pensou se eu fosse acreditar? Eu já tinha recebido uma promessa. Nunca desista das promessas que Deus te fez pela visão de outras pessoas. Acredite nos seus bastidores.
Acredite no que Deus te deu quando ninguém está vendo você trabalhar. Mas cuidado, se você não tem bastidores para contar. De repente hoje, Deus me trouxe aqui para perguntar a você como andam os bastidores da tua mente. Com quem você anda? O que você lê? Quem você escuta? O que você vê na televisão? Não estou te dando aula de doutrina, não. Eu estou perguntando o que você alimenta na tua mente. Porque aquilo que você alimenta na tua mente é o que você acredita. Aquilo que você gasta tempo lendo é no que você acredita. As pessoas que você anda determinam o tipo de fé que você tem. Vou te dar um exemplo. Todo mundo aqui tem um pai e uma mãe, já chamou eles de chato um dia. Mas você já passou por aquela situação que sua mãe e seu pai chegar para você e falar assim: não anda naquele grupo ali que você vai se lascar. Quem já passou isso aqui? Só eu, né? Óbvio, isso acontece na igreja. Não anda com fulano, vai dar errado. Sai da companhia de ciclano, você vai se lascar junto.